Oi, gente, boa noite. Estão me ouvindo bem? Já vou me desculpar pelo atraso, é porque a internet daqui de casa resolveu atrapalhar. Vocês estão me ouvindo bem? Tá cortando? Boa noite. Funcionou. Gente, desculpa o atraso. Como eu estava falando, a internet daqui de casa resolveu não colaborar. E aí eu tive um pequenino atraso, mas graças a Deus nós conseguimos. Eu preciso saber se o áudio e a imagem tá ok. Eu tô me tremendo toda, com medo da internet não funcionar aqui. Me deu um certo pânico. Mas graças a Deus deu tudo certo. Bem, como nós já temos aí 10 minutos de atraso, eu vou ler logo a página pra gente fazer logo nossa prece e entrar no tema de hoje. E eu vou ler Vinha de Luz, Emmanuel, através de Chico, e é Que Pedes, a mensagem de hoje. E diz assim: Louco, esta noite te pedirão tua alma. Jesus está em Lucas 12, 20. Que pedes à vida, amigo? Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os arbitrários solicitam atenção exclusiva aos caprichos que lhes são próprios. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem compensações que não lhes cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados reclamam direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes aguardam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isto é verdadeira loucura. Tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, assim, cautelosamente o plano de teus desejos. Que pedes à vida? Não te esqueças de que talvez essa noite pedirá o Senhor a tua alma. É uma mensagem forte, né? O que andamos pedindo? Então vamos à nossa prece. Que Deus seja louvado nessa noite. Amado Mestre Jesus, nosso irmão maior, nosso amigo de todas as horas. Estamos aqui presentes através da internet devido ao atual momento aqui do planeta Terra. Mas, Senhor, estamos unidos na vontade de aprender sobre o Teu Evangelho. Estamos unidos na vontade de nos aprimorarmos nessa caminhada. Estamos unidos na vontade de aprendermos a ter os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. E é por isso, Senhor, que eu peço humildemente que o Senhor se faça presente em nossos lares, se faça presente em nossos corações. Eu peço humildemente a Falange de Bezerra de Menezes, Dia da Cruz, para que possa me auxiliar, para que eu seja mensageira desta noite, que possa me dar o suporte necessário para que a mensagem do Mestre seja passada. Senhor, abençoe a todos nós, os que puderam agora estar aqui presentes de alguma forma e os que não podem também, pois todos somos teus filhos. Muito obrigada, e assim peço permissão para iniciar essa reunião. Que assim seja, graças a Deus. Então, gente, eu sou Monique, né? Para quem já me conhece, um beijo grande. Para quem não me conhece, um beijo também. E eu fui convidada, né, para estar hoje falando com vocês. Estudando, para falar a verdade, né? Porque estamos todos no mesmo barco. Jesus é o comandante, mas estamos todos da tripulação. E aí, quando eu fui convidada, na verdade, eu já estava agendada para ir no Bezerra, né? Mas devido à pandemia e tal, teve que ser online. Eu iria falar sobre um homem de bem, presencialmente. Mas aí, eu ouvi uma palavrinha chamada do Sander, né, nosso irmão de caminhada, tema livre. Eu fiquei feliz, eu fiquei preocupada, eu fiquei feliz, eu fiquei preocupada, porque tema livre, a nossa cabeça, ainda mais mulher, né, gente, voa. E aí,
eu comecei a entrar em prece e falei assim para o meu anjo guardião, falei, meu amigo, nós temos um tema livre para resolver. O que a gente vai fazer? E aí a gente começa a pedir, começa a olhar os estudos que já fez, que não fez, enfim. De repente, quem conhece aquela música Dor e Confiança, do Alan Filho? Ela ficou insistentemente na minha cabeça. E uma frase, né, que gravou muito é: preciso ter olhos de ver e mãos de ajudar. Eu falei, olhos de ver. Nós precisamos, nesse momento, ter os olhos de ver o chamado de Jesus. Não é mesmo? Em épocas que nós somos convidados a passar tantas privações, privações afetivas, privações materiais, financeiras, no medo, né, de nos adoentarmos, de perdermos, entre aspas, porque a gente sabe que o espiritismo matou a morte, mas é um até breve doloroso, porque essa separação, a ausência física ainda nos dói bastante, né? A gente sente. Bem, de qualquer jeito a gente está sentindo a ausência física dos nossos amados nesse momento, até mesmo por causa da quarentena. E aí eu fiquei pensando, mas como é que eu posso entrar nesse tema de uma forma... E aí eu resolvi começar com a parábola de um cego. O cego de Jericó, com a história do cego de Jericó. Olha só, eu vou falar de um cego para a gente aprender a ter os olhos. Mas vamos lá. Estou lendo a Bíblia, gente, minha Bíblia é cor-de-rosa, tá? Não liguem não. E vamos assim, tá em Marcos 10, 46 e 52. O cego de Jericó. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho mendigando. Ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e dizer: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aí a gente para pensar, né? Tem vários casos aqui nessa passagem da Bíblia. Um cego, né, que era Bartimeu, que estava ali mendigando, porque naquela época, né, os romanos tomaram conta. E os romanos, eles eram um povo muito organizado, né? Tudo tinha, até para você mendigar, você tinha que ter um registro. Interessante isso, né? A gente acha que essas coisas dessas licenças, às vezes, são de agora, para a gente ter licença para ser ambulante, né? Para a gente ter licença para trabalhar. Não, isso é antigo, vem lá dos romanos. E aí ele tinha essa licença, tinha que ter esse cadastro. Não era todo mundo que conseguia, não. Mas ele tinha. Então o cego, vamos fazer uma analogia aqui para a gente entender? Quem é Bartimeu na nossa história? Somos nós. Nós somos os cegos, ou éramos os cegos, porque agora, graças a Deus, nós já começamos a caminhar. Nós já começamos a nos predispor a ouvir, a seguir, a trabalhar com Jesus, né? Mas quantos cegos ainda não estão por aí? Mendigando, ou seja, às vezes numa zona, tem um amigo meu, né, que ele é uma casa espírita também, lá de Mangaratiba, Luciano, que ele fala que não é zona de conforto, é zona de desconforto, mas que a gente se apega nessa zona. Então a gente fica pegado às vezes nas coisas que não são boas para nós,
Só que nós estamos apegados àquela zona de desconforto. Então a gente fica mendigando as coisas. A gente fica tentando ganhar de qualquer jeito, querer ser servido, não é mesmo? E aí, de repente, ouvir falar que vinha Jesus de Nazaré, o Filho de Deus. Que na verdade todos nós somos filhos de Deus, né? Só que Jesus é o nosso mestre. E ele vinha passando, ou seja, já houve uma esperança, né? Quando a gente ouviu falar de Jesus algumas vezes, de início a gente já pode ter alertado. Mas em algum momento a gente fez um movimento de ir até ele. Não é mesmo? E quando a gente ouve falar que Jesus está chegando, gente, somos nós. Nós, agora, Jesus não está andando sobre a terra, materialmente falando, né? Porque ele nunca nos deixou, ele é presente, está presente, sempre estará presente, ele conhece cada um, metodicamente. Ele sabe de nós muito mais do que nós ousamos supor, né? Mas materialmente ele não anda sobre a terra. Mas então quem é o mensageiro? Quem é que avisa que Jesus está chegando? Quem é que fala de Jesus? Somos nós, os trabalhadores da última hora. Somos nós, os cristãos. Nós temos esse encargo, né? Essa missão agora de, já que nós perdemos a cegueira, ouvimos falar de Jesus de Nazaré, de levar aos outros também essa palavra. Nós já temos os olhos de ver, né? Já começamos. E aí, só que a gente, quando está lá mendigando ainda, né? Tá passando por provas e naquela a cegueira da matéria, vendo tudo errado, entendendo tudo errado, né? Se apegando ao que é material, ao que é palpável. De repente ele viu uma esperança e ele chamou, né? Olha a vontade. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quantos de nós não chegaram até Jesus pedindo para ele ter misericórdia? Quantos de nós não chegamos até Jesus pela dor? Eu fui uma. Que às vezes a gente desvia e volta, não é verdade? Então, quantos de nós? Só que Jesus, ele precisa ver a sua vontade. Por quê? Porque tem a lei de liberdade. Às vezes a gente não entende, né? A gente já fala, mas eu já falei, tem que falar sempre, tem que fazer prece sempre. Por que não? Por que não? E a lei de liberdade? E se você mudou de ideia? Ele tem que ver a tua vontade. E mesmo as pessoas abafando ele, falando, fica quieto. Para com isso. Você está atrapalhando. Ele não se calou. Porque a vontade dele era real. E aí ele falou de novo, mais alto. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E aí Jesus, esse quer. Esse tá com vontade. E aí Jesus pede para o chamarem. E aí é muito interessante, né? Pede para ele se levantar. Por quê? Jesus pede para o chamarem, ou seja, de novo, os trabalhadores da última hora, né? Somos nós, os cristãos, os espíritas principalmente, trabalhadores da última hora, os espíritas. Nós temos que ter esse movimento de acolher essas pessoas que estão clamando, Senhor, olha eu aqui, Jesus, tem misericórdia de mim. Essa é a nossa função. A divindade não vai mais fazer pela gente o que cabe a nós fazermos. Porque isso faz parte do nosso aprimoramento. Isso faz parte da nossa lei de progresso. A lei de amor, justiça e caridade. A gente tem que ir até o próximo. A lei maior, amar ao próximo como a ti mesmo. Então as pessoas vão até ele. E não é só trazê-lo, é levantá-lo. Levante-se. A gente tem que acolher os nossos irmãos. Que estão na condição que até ontem nós estávamos. Olha só. E de repente, lembra que eu falei que ele tinha uma licença para mendigar? Que na Roma era um estado organizado. E aí ele
solta a sua capa. Por quê? Nessa licença ele ganhou uma capa. Né? Para ele poder mendigar, ele tinha que estar vestindo essa capa. E essa capa dizia algo como: sou miserável, preciso de ajuda. Eu não lembro agora corretamente quais eram os dizeres, mas não eram uns dizeres assim muito bonitos, né? Mas de acordo com a época, era para poder identificar que ele tinha permissão para mendigar. E nisso ele solta a capa. Olha só a grandeza desse pedaço. Eu achei lindo, né? Quando estudando, eu falei, nossa. Porque quando a gente decide, tem vontade de ir até Jesus, a gente tem que soltar a nossa vida. A gente tem que soltar muita coisa que a gente acreditava. A gente tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa, de a mudar, a ir em frente, a mudar o nosso ponto de vista, a mudar os nossos sentimentos, a mudar o nosso comportamento. A gente tem que soltar a capa. Detalhe, lembra que eu expliquei que não era todo mundo que conseguia? Então, tu imagina uma multidão, de repente ele se levanta e solta essa capa. Se eu tenho algo, estou no meio de uma multidão, que muita gente quer e não consegue, e eu de repente solto, o que vai acontecer? Eu não vou mais conseguir essa capa, com certeza, né? Então ele sabia que ao soltar aquela capa não ia ter volta. Ele não ia recuperar aquela capa. Mas ele queria ver, ele queria ir até perto de Jesus. E ele solta a capa e vai. E aí Jesus faz uma pergunta fenomenal, né? Que a gente até ri, mas a inteligência, a perspicácia de Jesus é maravilhosa. Jesus, vendo um cego na frente dele, pergunta: que queres que te faça? Aí às vezes a gente pode pensar, né? Poxa, Jesus está vendo o rapaz cego, ainda vai perguntar para ele o que ele quer? Sim. Ele poderia querer muitas outras coisas. É questão de vontade, é questão de foco. É questão de você ter certeza da sua escolha, do que você quer, da direção que você vai seguir. Então Jesus não perguntou, tipo, por perguntar, porque Jesus, ele ia lá dentro. Ele conhece a nossa alma, mas ele queria ter certeza. Que queres que te faça? E ele, com toda a certeza do mundo, respondeu: eu quero ver. Ele poderia ter falado que ele queria ficar rico. Ele poderia ter falado que ele queria um emprego, qualquer coisa. Ele estava diante de Jesus. Ele poderia ter titubeado. Ele poderia, inclusive, talvez ter pedido a capa de volta. Mas não, ele queria ver. E aí Jesus disse: vai, tua fé te salvou. E logo viu e seguiu Jesus pelo caminho. Aí vem o nosso movimento. Jesus está disposto a qualquer momento a ouvir as nossas súplicas, sabe do que nós precisamos, mas ele quer a nossa vontade. É amigo, é companheiro, faz coisas por nós que nós nem imaginamos, nós não conseguimos conceber quantas vezes nós fomos basicamente carregados no colo pela divindade. A gente não consegue, não tem como mesmo, contemplar o tamanho do amor que eles têm por nós. Davi, né? Dos Salmos de Davi. Eu acho que, se eu não me engano, 105 salmos são dele. E ele falava que o amor de Deus era algo tão grandioso, tão magnânimo, que ele não conseguia entender. Porque era muito grandioso, era muito poderoso. E por isso ele escreveu tantos salmos, e enfim. E aí a gente não consegue conceber o que já foi feito por nós. Só que a pergunta é: o que nós temos feito para acessar o amor de Deus? Aonde nós temos trabalhado, nos burilado, nos aperfeiçoado para conseguir acessar o amor de Deus? Porque o amor de Deus é acessível a todos. Ele é abundante, ele espraia por toda a criação, desde a criatura menor à maior. O amor dele é infinito, incondicional.
Deus não gosta da gente porque a gente goste dele. Deus não gosta da gente porque a gente gosta do mesmo tipo de música, entre aspas, que ele. Não é esse amor carnal que a gente está acostumado. Porque já reparou? Geralmente quando a gente fala de amor aqui na Terra, vamos supor que alguém começou a namorar. Aí, geralmente, olha a concepção de amor. Ah, encontrei fulano, amor na minha vida. Porque a gente gosta do mesmo time, a gente faz as mesmas coisas, a gente gosta das mesmas coisas. É um amor além. O amor de Deus, você pode não gostar de nada que você precise gostar para o seu próprio aperfeiçoamento. E Ele vai te amar e Ele vai cuidar de você assim mesmo. E aí, o que nós temos feito para acessar esse amor de Deus? Bartimeu teve fé, teve vontade, foi até lá. E ainda diz aqui, e seguiu Jesus pelo caminho, ele não voltou atrás. Porque, gente, seguir Jesus é profilaxia da alma, né? É a melhor forma da gente nem adoecer. É da gente se curar. Emmanuel diz pra gente que quantas e quantas doenças enumeradas não, como ele fala. Ai, gente, eu não lembro das coisas ao pé da letra, mas vamos no contexto. Emmanuel fala que muitas doenças, né, nomeadas por grandes médicos, não são apenas desvios do comportamento da alma, desvios morais, que nós precisamos consertar, que nós precisamos arrumar. Então, eu fiquei refletindo bastante sobre isso. O nosso movimento para acessar o amor de Deus. E aí, nesse momento, em que parece que Deus pegou e botou todo mundo no cantinho do pensamento, né? Fala assim, vocês estão uma beleza, vai todo mundo pro tapetinho, fica lá, refletir um pouco, vai repensar um pouco o que você tem feito. Essa é a hora. Esse é o chamado. Nós estamos sendo chamados a desenvolver a paz, a levar a paz, a plantar a esperança, a cultivar a esperança em nós, porque nós não conseguimos dar aquilo que nós não temos, que nós não conseguimos brotar dentro de nós. O convite é literalmente esse: conheça-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. É da famosa, desde que a gente entra na doutrina espírita, a gente ouve essa palavra, né? Reforma íntima. Sabe por quê? Chico tinha uma maneira de falar que todo mundo era igual uma piscina, calma, bonita, né? Com aquela água clarinha. E lá embaixo, uma lama lodacenta. Mas a gente olhava daqui de cima, a água acalmou. E o que aconteceu agora com Veneza, né? Veneza aconteceu isso. Pararam-se os movimentos do barco, essas coisas, ficaram limpos os canais. Foi questão de 15, 20 dias de quarentena, os canais estavam a coisa mais linda, tinha até patinho nadando, golfinho. Nós somos assim, nós não somos diferentes, não. Aí a gente começa a manter uma tranquilidade, a seguir, porque tá tudo bem. Enquanto tá tudo bem, é muito fácil. Se não for, é porque tá pior do que a gente imaginava, né, gente? Mas enquanto tá tudo tranquilo, tá tudo andando bem, o casamento tá bom, o trabalho tá bom, a vida tá boa, é fácil a gente manter uma serenidade. E agora? Começou a agitar o fundo da piscina. Vai começar a água, às vezes, ficar um pouco turva. Quanto dessa lama lodacenta a gente ainda tem que resgatar? Gente, todos nós. E Deus nos ama assim mesmo. Porque às vezes a gente escuta assim, né? Eu, pelo menos, já ouvi. Mas eu não consigo ainda seguir, não, porque eu sou muito errado. Eu tenho muitos defeitos. Então, se eu começar, eu vou desistir, eu vou parar, eu não vou vingar. Gente, tudo tem um início. Ou vocês acham que comigo também não foi assim? Não é assim. É dia após dia. É prova atrás de prova. É todo dia. É toda hora. É a cada hora. Todos nós temos defeitos.
Todos nós somos filhos de Deus. Deus nos ama infinitamente da mesma forma. Não importa se você já adquiriu uma evolução angelical ou se você ainda está na primitividade, você é filho de Deus. Nós já estamos aqui no planeta de provas e expiações, na transição para a regeneração. A gente não está tão mal assim não, gente. A gente está bem. Eu acho que a gente está bem. Então o que nos falta para conseguir acessar cada vez mais o amor de Deus? Porque Deus está com a mão estendida, os mentores estão com as mãos estendidas, e quantas vezes a gente se deixa cair no desespero e não lembra de fazer uma prece? Quantas vezes a gente perde a cabeça por causa do trânsito ou coisas bobas dentro de casa, então todo mundo confinado. Chega uma hora que a gente acha que não vai aguentar, né? Fala, meu Deus do céu! E o teste de paciência, o convite a desenvolver, são as nossas virtudes. Faz parte do nosso programa evoluir. Faz parte do nosso programa crescermos em espírito. Fomos criados simples e ignorantes pelo nosso Pai. Nossa destinação é o Pai, mas com muito amor. Todos nós carregamos centelha divina. Então não cabe mais essa história de não se sentir merecedor do amor de Deus, de não sentir-se merecedor de fazer parte de um grupo porque teve um erro no passado ou porque ainda tem um vício qualquer. Não cabe mais. Jesus, ele acolhe, ele ama, independente do que você fez, do que você ainda faz. E ele tem uma promessa, que nenhuma ovelha do seu pai será perdida. Nenhuma. E é por amor que ele fez essa promessa. Então nós precisamos desenvolver os nossos olhos de perceber esse amparo. Perceber quantas e quantas vezes nosso anjo guardião está fazendo carinho. E a gente está tão preso ainda na... eu não aguento mais. E não para respirar fundo. Às vezes, um respirar fundo faz milagres. Vou dar um exemplo aqui sobre o amparo espiritual. Né? Há 2000 anos, eu adoro esse livro. 2000 anos. Lembram das épocas dos leões africanos, dos grandes cercos de Roma, que os cristãos eram jogados aos leões africanos famintos. E há 2000 anos relata-se, né, até mesmo por causa... Eu vou tentar não dar spoiler para quem não leu, tá? Eu vou tentar o mínimo possível aqui não ser maleável. Por sinal, vale muito a pena ler quem não leu. Fica a indicação. Mas aí tem uma parte que os cristãos iam serem jogados na arena. Há leões africanos famintos num evento, né? Com vários senadores romanos, um imperador de Roma. Porque isso éramos nós no passado, tá? A gente se escandaliza hoje. Olha como a gente já melhorou, né? A gente se escandaliza. Eu choro e tudo quando eu leio essas coisas. Por quê? Porque nós já melhoramos. Porque se bobear, nós éramos aqueles caras que estavam lá aplaudindo a carnificina. Hoje em dia a gente já não concorda mais, a gente se assusta, a gente fica chocado com esse tipo de comportamento. Essa é a nossa evolução. E aí, disse assim, eu vou ler um pedaço para vocês. Os cristãos, deixa eu só explicar antes, os cristãos ali, prestes a entrarem na arena, os senadores, imperadores, e eu acho que era... Ai, gente, eu perdi esse pedacinho, eu não gravei, mas eu não sei se era 300 mil pessoas. Era uma galera grande que assistia. Tá, daqui a pouco se eu achar aqui eu falo, mas vamos lá. Que assistia. Então, assim, a porta sinistra estava agora aberta e as armas ameaçadoras do preposto de Domício Nero obrigavam os prisioneiros a demandar a arena, como um bloco de condenados ao terror da última pena. O venerável apóstolo de Antioquia
Entestou a fileira com serenidade valorosa. Seu coração elevava-se ao infinito em orações sinceras e fervorosas. Em poucos instantes, todos os prisioneiros se encontravam reunidos à entrada da arena, saturados de uma força moral que até então lhes era desconhecida. É que por detrás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante, para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Olha só, vou ler de novo. Eu fico até arrepiada. Por detrás de toda aqueles aplausos, as pessoas, né, aplaudindo a carnificina e gostando do que estava acontecendo no plano espiritual, estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante. Olha um amparo. Fortalecendo as energias espirituais do que iam sucumbir de forma infamante, para regar a semente do cristianismo com suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa, invisível aos olhos mortais, abria-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Nós não estamos desamparados. Em momento nenhum nós estamos desamparados. Nem na hora, porque às vezes a gente pensa assim, né? Poxa, eu faço tanta coisa certa, eu faço bem, eu sigo a Jesus, eu me esforço, eu batalho na minha reforma íntima. Por que Jesus não me tira dessa prova? Por que eu tenho que passar por isso? Aí a gente se recorda, né? Daquela passagem. Vem até mim os que estão cansados e aflitos, e eu os aliviarei. Porque nem Jesus fugiu da crucificação. Nem Jesus fugiu da prova. Porque essa prova que nós passamos faz parte primordial do nosso aprimoramento espiritual. Nós temos que lembrar que nós somos seres espirituais vivendo uma existência na matéria, e não ao contrário. Então, se nós tivermos que passar a doença, que às vezes a gente pensa, né? Eu quero a cura. Às vezes a doença é a cura de coisas que nós trazemos na alma, tempos que nós precisamos expurgar. Mas não nos falta amparo. Em momento nenhum. E aí, tem outra passagem aqui que fala também do senador romano. Outro spoiler do livro, mas eu vou parar por aqui. Prometo, não vou falar muito. Que ele lembra de um encontro que ele teve com Jesus, eu só vou ler esse pedacinho. Quando Jesus disse para ele: todos os poderes do teu império são bem fracos, e todas as suas riquezas bem miseráveis. Porque o que nos vale mesmo, o nosso tesouro de verdade é aquele que a terra não come. São os nossos valores. São as pessoas que nós conquistamos o amor, que nós reforçamos os nossos elos. É o nosso trabalho no bem. São as virtudes que vamos desenvolvendo dia após dia nessa caminhada. Quantas pessoas, às vezes, a gente não consegue entender. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou, foi recebido, né? Gente, agora esqueci o nome da secretária de Maria de Nazaré. Meu Deus, como é que eu posso esquecer? Mas, enfim. E, de repente, ouvia-se vozes, pessoas. Ele falou, o que está acontecendo? Ele foi levado até a janela e ele olhou milhares de espíritos que queriam agradecê-lo pela ajuda que ele tinha feito.
por tudo o que ele tinha feito. Porque quando nós falamos em espírito, quando nós falamos em nós encarnados, nós temos que lembrar que a nossa família é muito grande. A nossa família não é só o nosso pai, a nossa mãe de carne que a gente olha, que às vezes a gente até tem problema com o irmão, com o pai, com a mãe, não é mesmo? Não. A nossa família espiritual são muitos espíritos que nós já convivemos e muitos que torcem por nós, porque nós somos um projeto divino. Nós fomos projetados para dar certo. Só que no meio do caminho, a gente conseguiu corromper. Porque o mal não vem de Deus. O mal vem da nossa rebeldia. Vem da nossa vontade. Da mal escolha do nosso livre-arbítrio. Não de Deus. O mal não vem de Deus. De jeito nenhum. Então, nós temos que lembrar do tamanho do apoio. Espíritos simpáticos, espíritos familiares, mentores, né? Quantos mentores não tem aí na casa de Bezerra de Menezes Dias da Cruz? Vocês acreditam mesmo que eles não olham? Eles não olham para cada um de vocês? Que quando você faz uma prece, eles não estão lá te ajudando? A gente não consegue mensurar. A gente não consegue mensurar. Ontem, a gente lá na nossa casa, porque eu sou da casa de Leopoldo Machado, de Nilópolis. E a gente está tendo estudo assim também, né? Através de Live, através de Skype, de aplicativo, a gente também não parou de estudar. E ontem a Roberta falou uma coisa, né, que eu fiquei refletindo e cabe dizer aqui hoje. O doutor Adolfo já disse lá pra gente quantas curas já foram feitas em passe de salão que a gente não consegue imaginar. A gente não consegue nem entender. A gente não sabia nem que estava desenvolvendo aquela doença. O amparo é muito grande. Só nos acontece realmente aquilo que nós temos que passar, nosso gênero de prova, o que nós temos que entender. Porque, por exemplo, como é que no futuro, porque nós somos projetos de anjo guardião, né? Olha só que bonito. Um dia nós vamos ser anjos guardiões. Um dia nós seremos anjos. Primeiro que, né? É um degrau de cada vez. Mas vamos lá. Como é que eu vou ajudar o meu irmão que vai, né? Sei lá, o meu... Não sei nem como seria meu tutelado, não sei, enfim. O irmão que eu vou ter que cuidar dele. Como é que eu vou ajudar ele a passar por uma prova que eu nunca passei? Como que eu vou conseguir aconselhar ele, amparar ele, se eu nunca vivi aquilo? Para ensinar, para direcionar, a gente precisa viver. A gente precisa saber a dor. Para a gente conseguir acolher o outro, a gente precisa entender a dor dele. Qual é a melhor forma de entender a dor do outro? Sentindo na pele. É por isso que muitas das vezes, muitas das nossas provas, a gente tem que passar. É por causa do nosso aprimoramento. É para a gente substituir. Não tem? A gente substitui os arquivos. Na verdade, o homem velho, né, que somos nós, ele tem que ser acolhido. Ele não tem que ser combatido, porque a gente tem que se amar. Quando a gente acolhe o homem velho, reconhece os seus defeitos, que somos nós, os nossos próprios defeitos. Quando a gente começa esse exercício, a gente tem ferramentas para poder substituir os nossos defeitos gradualmente por qualidade. A gente tem ferramentas suficientes para conseguir fazer essa troca. A gente não tem que ficar brigando. Gente, a briga não leva a nada. É o amor que constrói. É o amor que vai fazer a gente chegar às esferas maiores. Então a gente precisa aprender a amar. Inclusive a nós mesmos também. E não é esse amor egoístico. Ah, eu me amo, vou me ver primeiro. Não! Porque quem ama de verdade vive de doação, se doa. Porque o amor cobre uma multidão de pecados, inclusive os nossos. Então a gente esquece que a gente, né, que não se sente merecedor, a gente esquece essas infantilidades do espírito, que na verdade são desculpas que a gente vai botando na frente, talvez, com receio, porque tem que largar a capa, né? Tem que deixar para trás muita coisa, os apegos.
que nós trazemos às vezes não, que nós trazemos de vida, né? Vidas. Nós temos que soltar essa capa e ir para frente, não olhar para trás. Então, eu vou ler mais. Gente, eu separei um monte de livros. Se eu for ler todos os livros aqui, nós vamos fazer vigília. Não pode, né? Eu já prometi pro Sander que eu botei um relógio enorme aqui na minha frente. Eu já tô vendo que faltam só 10 minutos, porque eu falo demais. Quem me conhece sabe, tagarela. Quando eu começo a falar, Jesus. É difícil também, sou quietinha, mas quando começa... Mas enfim. Outro de Amparo. Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Eu separei um trechinho do capítulo 5, que é Valiosos Apontamentos. E ele conta a história de uma... Nesse pedaço, ele está contando um caso de uma irmã que estava passando por uma enfermidade e ela era desdobrada e levada até a zona da praia para fazerem tratamentos, né? E aí André Luiz, né, sempre perguntando, investigativo, falou: objetei curioso. Esse tipo de tratamento pode sustar o desequilíbrio das células orgânicas? A doente conseguirá curar-se de modo positivo? Clarencio sorriu e aclarou: realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é impossível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. Não, peraí. Realmente, na obra assistencial dos espíritos amigos, que interferem nos tecidos sutis da alma, é possível, quando a criatura se desprende parcialmente da carne, a realização de maravilhas. É no plural. Atuando nos centros do perispírito, por vezes efetuamos alterações profundas na saúde dos pacientes. Alterações essas que se fixam no corpo somático, de maneira gradativa. Grandes males são assim corrigidos, enormes renovações são assim realizadas, mormente quando encontramos o serviço da prece na mente enriquecida pela fé transformadora, facilitando-nos a intervenção pela passividade construtiva do campo em que devemos operar. A tarefa de socorro concretiza verdadeiros milagres. O corpo físico, olha só, o corpo físico é mantido pelo corpo espiritual, a cujos moldes se ajusta. Não é ao contrário, é o corpo físico que é mantido pelo espírito. Não é o corpo material que mantém o espírito, é o espírito que mantém a matéria. A cujos moldes se ajusta, desse modo, a influência sobre o organismo sutil é decisiva para o envoltório de carne, em que a mente se manifesta. Quantas vezes nós fomos socorridos ao dormir? Quantos benefícios quando a gente acha que está descansando, né? A gente fala, eu tive um dia cansativo, hoje eu vou deitar, vou relaxar. Nós fomos socorridos, nós fomos salvos, nós fomos curados de nós mesmos. Quantas e quantas vezes nós fomos assistidos por amigos, né? Amigos que de repente apareceram e te trouxeram a palavra que você estava precisando. Às vezes você estava deprimido, te alegraram, ou te levaram algo que você estava necessitando, te deram uma ajuda financeira, o que for. Quantas vezes nós fomos assistidos por pessoas intuídas por esses nossos irmãos? E nós? Será que nós temos sido instrumentos de Jesus nessa tarefa? Será que nós temos os olhos de ver o chamado para olhar a dor do irmão? Esse momento é primordial para a gente refletir nisso. Com quem a gente anda abrigado, se a gente anda vacilando no serviço, se a gente precisa estudar um pouco mais, se a gente precisa ter mais atenção, se a gente precisa aprender a ouvir. Porque o ouvido ele é o quê? O ouvido nosso, ele é o quê? Ele ouve, né? E ele também tem uma ferramenta aqui dentro, né, dos labirintos, né? Que dá o nosso equilíbrio no corpo. Vamos botar isso para outro sentido? Já ouviram aquela história do ouvido seletivo?
e a gente só ouvir coisas boas, ou só entender coisas boas? Será que nós temos tido ouvido de ouvir também o nosso convite ao trabalho, o nosso convite à reforma íntima, o nosso convite ao estudo? O Evangelho do Lar está em dia? Ainda mais nesse tempo de quarentena, gente. O Evangelho do Lar é algo que não pode faltar. Eu acredito, né, que pelo menos essa foi a mensagem desse estudo que eu fiz. E estou muito feliz de poder compartilhar com vocês essas reflexões nessa época que a gente liga a televisão e em 15 minutos, né? 15 a 20 minutos a gente já fica tão triste, tão desolado, com tanta coisa que a gente vê. Vamos aprender também a sermos mais seletivos, principalmente com o que nós ouvimos, com que as opiniões que nós expressamos. É hora de levar a paz. É hora de cantar a esperança. E não de piorar. Porque notícia ruim, gente, as mídias já estão aos baldes. Nós precisamos trazer Jesus. E será que nós temos todo dia feito igual Paulo de Tarso? Senhor, o que queres que eu faça? Todos os dias. Senhor, o que queres que eu faça? É esse movimento. Lembra? A mão de Deus sempre está estendida. Mas nós também temos que levantar a mão para dar a mão a Ele. Para que assim juntos nós consigamos executar a nossa tarefa. Nesse momento de transição planetária, que é começarmos a levar adiante a construção desse mundo melhor, desse mundo tão esperado, tão almejado. Quem é que não quer viver num lugar com violência, sem tanta briga, sem tanta inveja, Mas somos nós os moradores. A casa é nossa. Então cabe a nós realizarmos essa faxina e começarmos a botar as coisas no lugar. Inclusive, primeiramente, dentro de nós mesmos. Bem, gente, o tempo está acabando, né? Eu quero agradecer o convite mais uma vez. Nessa época de quarentena, a gente sente muita falta dos estudos. Eu acredito que todo mundo que frequenta deve estar com esse mesmo sentimento, né? A gente sente saudade de todo mundo. A gente sente saudade da ambiência da nossa casa, né? Por exemplo, hoje era para eu estar lá com vocês. Mas graças a Deus, eu poderia me lamentar, né? Eu poderia, meu Deus, eu não tenho como na minha casa espírita, eu não tenho como no Bezerra. Meu Pai do céu, Deus nos acuda. Mas vamos ter os olhos de ver mais uma vez a misericórdia divina. Olha a tecnologia. Nós estamos numa época que nós fomos postos em quarentena com a tecnologia podendo nos facilitar essa troca tão interessante e tão confortadora nesses momentos que a gente se sente tão sozinho, entre aspas, que na verdade não estamos, mas é porque nós sentimos falta desse carinho, né? Desse carinho que nós já estamos acostumados, num sorriso, num abraço dos nossos irmãos. E vamos continuar vibrando, né? Isso aí é um pedido que eu faço. Vamos continuar vibrando, orando pelo nosso planeta, orando pelos nossos governantes daqui, de lá, porque aonde mais a gente ia imaginar, né, que a gente ia se preocupar com a morte de pessoas que nós nunca vimos. Até então a gente até orava pelos doentes nos hospitais, né? A gente espírita geralmente tem esse comportamento, a gente ora pelos doentes nos hospitais, a gente ora. Mas agora nós chegamos num patamar que se a gente ficar sabendo do caso do filho do moço ali da esquina, a gente já se alerta. Olha só, a gente sendo despertados pela dor, da verdadeira preocupação. É Deus nos educando, gente. Mas como disse Maria de Nazaré para Chico Xavier, isso também passará. E eu peguei uma mensagenzinha, uma fala de Bezerra de Menezes, pequenininha, para a gente fechar nosso estudo, que eu achei assim. A vitória do bem é sempre o resultado final de qualquer cometimento. Mais vidas sempre são resgatadas pelo amor.
Prossigamos em nosso trabalho de libertação, de consciências e de iluminação de vidas. E que Deus abençoe a todos nós, gente. Vamos para a nossa prece final? Quem tem um copo com água, né, que o nosso irmão fez na última reunião que eu vi, porque é como se fosse o evangelho no lar, gente. Ele não precisa nem estar reunido todo mundo, não. Eu faço o evangelho do lar sozinha e eu tenho a minha aguinha frutificada. Então, quem quiser, já tem seu copinho para beber, sabe? Porque nós temos um amparo muito grande desses irmãos valorosos e tão amorosos conosco. Vamos à nossa prece. Criador de infinito amor e bondade, a tua misericórdia se faz presente a cada detalhe da tua criação. Passamos por momentos difíceis aqui no orbe terrestre, mas te rendemos graças, Senhor, gratidão por termos um mestre tão maravilhoso quanto Jesus de Nazaré. Amado mestre, que vem trabalhando incansavelmente para que cada uma das ovelhas do seu Pai não se perca. Te agradecemos a presença em nossos corações, agradecemos a presença desses mentores espirituais que amparam a cada um de nós neste momento. Pedimos humildemente que reforce os nossos espíritos, os nossos corações, os nossos anjos guardiões, pelas provas que ainda temos de passar. Senhor, que tenhamos serenidade, que tenhamos coragem, que tenhamos amor no coração, para conseguir atravessar a tempestade. Que o medo não se instale. Que nós possamos cada vez mais termos a fé e a vontade de Bartimeu em ir a caminho e seguir Jesus. Muito obrigada por tudo, senhores. E assim eu peço permissão para encerrar o estudo dessa noite, pedindo humildemente, senhores, continuem conosco, porque nós precisamos muito de todo esse amparo tão amoroso dos senhores. E que assim seja, graças a Deus. Gente, muito obrigada. Beijo grande. Que Deus abençoe a todos nós.